programa Status na TV Alpha Channel, do Brasil para os palcos mais prestigiados do mundo, ele é a voz que une emoção e excelência. É com muito prazer que eu recebo o tenor Thiago Arancan. Que prazer ter você aqui, Thiago. Mari, muito obrigado. Obrigado a todos da audiência. Poder falar para a sua audiência tão bem qualificada. É um prazer enorme estar contigo. Que lindo! Você viu que pauta maravilhosa? Gente, essa voz, tudo de bom, né? Thiago, como começou a sua jornada musical? Eu quero que você conte pra gente desde o início da sua carreira, seu estudo, lá atrás, porque eu tenho certeza que os telespectadores querem saber tudo sobre você. Eu sou natural de São Paulo, capital, e comecei num coral infantil no Colégio Liceu Coração de Jesus, no centro de São Paulo. Hoje, aquela região é bem degradada por conta da Cracolândia e eu ainda me lembro quando menino, era uma região que já sofria de alguns problemas de tantas diferenças sociais. Mas essa escola, bem tradicional na época, ela tinha esse coral, que era um coral já tradicional. Grandes personalidades ali, artistas passaram pela escola e pelo coral, né? Grande Otelo, ator, o maestro Roberto Tibiriçá, que é um grande maestro, e tantas outras pessoas passaram por essa escola e por esse coral. E eu tive meu primeiro contato com uma música bem ali no coral. E além de aprender as canções sacras, porque era um coral óbvio do Colégio Salesiano, eu aprendi canções em diversos idiomas. E o italiano, que é a origem da minha família, eu sou Thiago Arancan, festa. Festa vem do italiano. Meu bisavô cantarolava alguns trechos do Va Pensiero, Sole Mio, como Nato Sole. Então, eu, uma criança, né, já desenvolvendo aquela voz, comecei a me destacar nesse coral. Nossa. A partir do coral do colégio, eu fui para o coral de uma multinacional e comecei propriamente a realizar os eventos, casamentos, festas. Com quantos aninhos aí? Já com 12 anos de idade, eu fiz meu primeiro cachê, cantando num casamento. E aí eu descobri que a música, além de ser aquilo que eu gosto e gostava naquela época, e não tem como não gostar para sempre, poderia ser o meu ganha-pão. Oh. Então eu entendi que aquilo poderia ser o meu trabalho. E eu era um menino muito curioso, eu vivia no centro de São Paulo, eu ia no sebo onde a gente ouvia os discos, né? Hoje o pessoal aí sabe, mas muitos nem sabem o que é. Para ouvir os LPs da época, mal tinha o CD, estava chegando, né? Eu sou de uma geração que pegou o LP para a transição do CD. Aí eu ouvi os grandes tenores italianos e tive sempre um sonho de poder sair do Brasil para rever minhas origens de família, toda a família italiana, a Abruzzese, a origem principal da minha família. Sou ítalo-brasileiro, né? Tenho os 2 passaportes. E querendo sair do Brasil, eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar aqui para que eu possa sair do Brasil e buscar o melhor para a minha carreira e para aquilo que eu quero como artista e como cantor. Eu fiz a Escola do Teatro Municipal, que é a Escola Municipal de Música em São Paulo. Entrei numa universidade, que é a Faculdade Carlos Gomes, que era um braço da escola da ECA, da USP, né? Que é Escola de Artes. E eu ganhei um prêmio internacional ainda no Brasil, em Belém do Pará. Nossa. E esse prêmio me colocou em contato com diversos agentes e produtores de teatro. Por conta disso, eu tive meu acesso à Itália. E foi na Itália que, ao chegar, na primeira semana em Milão, onde eu estava, eu realizei uma audição para o Teatro alla Scala. Isso. Que foi onde eu fui o primeiro brasileiro a ser diplomado e a ingressar na Academia de Canto do Teatro alla Scala, em Milão. Nossa. Resumidamente, a parte de estudo foi isso, a faculdade, a escola do Teatro Municipal, aperfeiçoamento na Itália e a diplomação no Teatro alla Scala de Milão. E para minha felicidade, Mari, eu dei continuidade na minha carreira e percorri mais de 40 países. Pois é, cantei em mais de 800 apresentações de ópera nos principais teatros do mundo. Eu cantei praticamente em todos os continentes, nos maiores teatros. Eu realizei muita coisa em tão pouco tempo de carreira e de ascendência europeia e internacional. Eu também sou o único brasileiro que ganhou 3 prêmios do concurso Operalia, que é o maior concurso de canto lírico idealizado pelo Plácido Domingo e a Rolex. Sim. São os dois que se juntaram para fazer esse concurso. Eu sou o único brasileiro que ganhou 3 prêmios e ainda espero que venha algum brasileiro aí para dar esse legado, né? Com certeza. Não, mas com certeza que você conseguiu tudo isso. Que bárbaro. Essa experiência tão jovem na Itália, como foi? Porque você tinha quantos anos quando você chegou lá? Eu para estudar, eu tinha 20 anos de idade, então eu cheguei, obviamente, numa época que a gente não tinha comunicação como é hoje, não podia se comunicar. Por mais que eu venho e sou de família italiana, o norte da Itália é muito diferente da região centro e sul, né?
a questão do povo ser mais frio, a questão climática, a questão cultural, ela pega um pouco. Só que eu sabia que o meu talento, né, e o meu dom divino tinha que ser aprimorado. Então eu enfrentei todas as batalhas sozinho. Que lindo, sozinho. Muitas vezes eu falo, ali o filho chora e a mãe não vê, né? É verdade. E realmente... Quando você vai morar fora... É como você que Eu viaja muito sei, fora, eu tenho sabe? filho fora também. E eu engoli tudo e falei, não vou, eu vou assumir sozinho todas as dores para que eu possa só mostrar as joias, né? Porque eu acho que lindo. é uma experiência de vida. É verdade. E para minha felicidade deu certo, eu já logo na Itália, nos primeiros 3 meses eu fui cantar no Teatro Scala, depois começaram a vir os contratos, a relação com o trabalho propriamente, consegui vencer essa jornada e para minha felicidade percorrer o mundo. Que maravilha. E os seus bisavós são italianos. Isso você acha que influenciou muito, Thiago? Eu convivi, né, com meu bisavô e minha bisavó, mais meu bisavô, porque quando ele faleceu eu tinha ainda 12, 13 anos, então eu vivi boa parte da minha infância com ele. E eu lembro ele cantarolando o Va Pensiero, que é um trecho coral de uma ópera, que é Nabucco, né, de Giuseppe Verdi. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa. E eu aprendi essa mesma música no coral. E olha só como a vida é incrível, né? Quando eu morava na Europa, eu fiz o reconhecimento da minha cidadania e bem na época que eu tive o reconhecimento e o passaporte italiano, eu estava cantando essa ópera em Palermo, no Teatro Máximo de Palermo, cantando Nabucco. Então, assim, Va Pensiero, criança, meu bisavô cantarolava, meu reconhecimento de cidadania com o Va Pensiero. E aquela emoção de colocar tudo isso, né? O avô, a família, que maravilha. Que maravilha, Thiago. E você falou pra gente que rodou mais de 40 países. Estar de volta pro Brasil com um show agora, tem um sabor especial pra gente terminar esse primeiro bloco? Tem muito, né? Eu voltei ao Brasil definitivamente com o projeto do Fantasma da Ópera, onde eu realizei mais de 359 apresentações. Voltar para casa, poder voltar às origens e empreender a área, né? Porque antigamente era uma área muito mais complicada para se realizar os shows, as apresentações. Tem um sabor muito especial. Tem. E eu estou feliz de estar no Brasil, embora eu tenha agenda internacional, mas a maioria dos projetos estão no Brasil hoje. Que maravilha. Gente, tá uma delícia, né, esse papo, mas não saia daí. Só um cafezinho, dá tempo e vocês voltam com mais Thiago Arancan. Programa Status, voltando aqui com o Thiago Arancan, com esse papo incrível. Thiago, você falou do concurso Operalia, criado por Plácido Domingo. Você trabalhou ao lado dele em diversas óperas, mas como foi, qual a emoção? A gente quer saber, né? Porque que coisa tão maravilhosa ter trabalhado com ele e gravado. Pô, o Plácido é um dos 3 tenores, né? Um dos ícones aí dos últimos, digamos, 50 anos da ópera e do conceito tenor. Ele, junto a Pavarotti, José Carreras, levaram o gênero para a grande plateia, para o grande público em grandes eventos. Os 3 tenores é prova disso. E eu era um fã, assim, desde criança, quando eu me entendia por cantor, né, ou menino querendo ser cantor, queria entender quem eram os tenores. Aí, naqueles sebos ali, como eu bem dizia, via lá o Plácido Domingo e depois a ascensão dos 3 tenores a partir dos anos 90, os eventos da Copa do Mundo, aquilo me fascinava. E aí eu fui para a Itália, entrei na Academia do Teatro alla Scala de Milão, fiz a minha primeira ópera em Novara, que era Liville, de Puccini, que é um compositor, de Turandot, de La Bohème, de tantas outras grandes óperas. E o Plácido soube da minha existência artística através de uma secretária artística que estava em Milão e levou para ele que eu tinha realizado essa ópera. É uma ópera de muita dificuldade técnica, mas eu fiz muito bem essa ópera. Nossa. Eu fui a sensação ali com 23 anos de idade, passando na Europa inteira. Criança. Um menininho. E aí o Plácido me chama para uma audição, que a audição é um teste, né? O cantor, ele passa, quando ele vai... Você, de primeiro aí, quando você recebeu, você... Não, o que você pensou? Você falou, não, quando eu recebi o convite para conhecê-lo, eu falei, meu Deus, vai ser uma honra conhecê-lo, mas fica ali, o que será, como vai ser, não vai ser. E geralmente as audições, você chega num teatro, tá ali a comissão, né, o diretor artístico, o maestro e tal, te dão boa tarde, que você quer cantar, canta, muito obrigado, tchau. Uma coisa muito pro forma e fria, né, porque para não...
parecer talvez um nepotismo, aquela proselitismo, aquela coisa que é toda ali de favorecer alguém, né? Mas o Plácido me chamou para ir para Valência, porque ele estava ali trabalhando e além de ser cantor, ele era regente também. Sim. Ele rege tudo. Aí eu cheguei na Ópera Palau de las Artes em Valência, um projeto arquitetônico lindo, um conglomerado de centros artísticos muito bonito. E eu tô em Valência, vou para minha audição e tô no palco com a pianista esperando o Plácido chegar. Eu pensei que ele ia entrar por lá. Ele entra pelo palco. Já vem, entra, me cumprimenta. Tiago, que prazer. A gente conversa em italiano até hoje, que é a língua oficial da ópera. Que piacere, como stai? Eu soube que você fez Le Ville, uma ópera incrível, maravilhosa, eu gravei agora, tal. O que você quer cantar para mim? Eu falei, maestro, quero começar com essa área tal, que é de Verdi, depois essa. Daí ele falou, então canta. Cantei a primeira área, ele já veio, nossa, que maravilha, estupendo. Cantei a segunda. A terceira, ele falou, pode cantar Le Ville, que é a área Torna i feriti di, eu queria ouvir você cantando. Quando eu cantei, ele veio perto de mim e falou, olha, nunca vi algo tão bonito e tão estupendo, ele fala muito essa palavra. Eu gravei isso, eu sei o quanto é difícil. Aí eu estava na época com o meu ex-empresário do lado, ele falou assim, olha, quero o Tiago na minha ópera, porque ele era diretor-geral da ópera de Washington, D.C., falou, quero o Tiago para fazer a estreia do Dom José em Carmen, na minha ópera, em novembro daquele ano. Quero que ele participe do Operária. E a partir dali, Mari, começou uma relação de amizade, trabalho, preparação. Nos comunicamos sempre, trocamos ideia. Fizemos várias óperas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, ele me levou em Los Angeles, São Francisco, Washington, D.C. Fizemos na Itália, me preparou na ópera Turandot e Puccini. Então, criamos um vínculo de amizade e trabalho, que foi fundamental, foi o divisor de águas da minha carreira, né? Isso, foi um divisor, né? E você, nossa, deve ser incrível, deve ter sido incrível esse período. Até quantos anos você ficou com ele? Eu fiquei até antes de vir para o Fantasma da Ópera, porque aí eu vim para o Brasil, aí eu fiz bastante parte da carreira agora dos últimos anos e a pandemia para cá. Mas eu continuamente estou em contato e tenho um projeto para o ano que vem novamente com eles e fazemos coisas juntas. Que bárbaro! Uma pessoa extraordinária. Então você está sempre em contato, sempre. Desde aí são... Não perdemos a amizade com a família. E o interessante é que às vezes eu olhava no palco ele do meu lado e falava, imagina, eu estou cantando do lado dele, né? Como talvez, resumindo em poucas palavras e boas, um jogador que joga do lado do Pelé, né? Pô, o cara fica ali... Não, mas é verdade. Deslumbrado, né? Deslumbrado. E você tão novinho, né? Com tudo isso. Foi. Gente, que maravilha. Você já começou uma carreira promissa, né? Desde pequeno. Em particular que ele é regente, e eu tenho um livro de uma escritora italiana que relata os 40 anos dele também como regente de orquestra. E eu tenho 3 páginas com o meu depoimento, a minha relação com ele em relação a isso. É um livro de uma jornalista italiana que foi lançado em 2009. Nossa! Aí eu tenho um depoimento nesse livro. Nesse livro, lá na Itália? Na Itália. Eu escrevi 3 páginas no livro comentando essa minha relação com ele. Que bacana! Que amor! Que amor! E ele também adquiriu um amor por você, só... Ele é uma pessoa muito generosa, ele valoriza os novos talentos, é um cara extraordinário. Isso é muito bacana. E você, então, você falou também que interpretou mais de 17 personagens principais na ópera. Ou existe algum papel que te marcou de uma forma muito especial? Todos os papéis são interessantes. Eu digo que, como tenor de ópera, eu realizei o sonho de qualquer tenor, que é cantar os personagens principais nas mais belas áreas, né? Como Nessun Dorma. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Que é o Nessun Dorma da ópera Turandot. Essa ópera eu realizei. Eu cantei ela na Suécia, cantei nos Estados Unidos, cantei na França, cantei no Brasil, não cantei, mas enfim, realizei na Nova Zelândia, na Austrália, na Venezuela, eu cantei bastante essa ópera, que é o Nessun Dorma, que é uma área célebre, e os principais papéis aí da ópera de Verdi, de Puccini, de Leoncavallo. Então eu realizei grande parte dos meus sonhos, que talvez nem eram sonhos, mas estavam ali no imaginário de qualquer artista em ascendência. E você eu tive realizou, essa felicidade. Você teve. Nossa, que lindo. E como você escolhe o repertório do show, uma viagem para a Itália? Como você define essa seleção, Thiago? Esse show em particular é o meu novo show que eu estou rodando no Brasil e vou rodar alguns países também. Esse ele vai muito em encontro à minha origem musical e familiar, onde eu resgato aquelas músicas que fazem parte da minha memória como artista
e algumas releituras de canções que, por incrível que pareça, eu tenho uma música que é bem famosa na Itália, que é Dio Come Ti Amo, sim. que eu gravei com a Hebe Camargo aqui no Brasil antes dela ir embora. Antes dela ir embora. Então, quem tiver curiosidade, vai depois no Spotify, que Thiago Arancan e Hebe Camargo. Oh, Dio Come Ti Amo, eu ia pedir essa palhinha. non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Gravei com a Hebe, Nossa. então eu guardo com carinho, conto essas histórias, essas passagens, e também faço uma apresentação e interpretação de canções italianas que são sucesso em português. Felicidade do Fábio Júnior é uma canção italiana. Gente di mare che se ne va dove li pare. Humberto Tozzi. Aí eu coloco uma seleção de diversas canções que são italianas e são versionadas em português. Que emoção para os brasileiros também estar ouvindo você. Assim, eu gosto de estar no Brasil e levar a minha arte. Isso que é bom, né? Poder interpretar. E graças a Deus, onde eu vou, eu tenho esse legado aí que me acompanha desde a época que eu estava lá fora, participei de diversos programas de televisão, fui jurado, trouxe quadro, participei em TV aberta, em programa de cunho popular. Tudo fora, você está falando? Não, aqui mesmo, aqui por conta do Brasil. Tá. E eu tenho esse público que me acompanha até hoje, que lembra, relembra. Então, eu tenho essa felicidade de poder, dentro do Brasil, realizar e mostrar a minha arte, meu talento e meu dom. Nada mais que um prazer do que isso. Que né? prazer. E também influenciar novas pessoas. Eu tenho um legado aí de jovens, eu tenho uma academia de canto também, onde eu ensino através daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivenciei, o porquê dessa arte, né? E eu tenho alunos aí que me deixam muito satisfeito de poder ver esse legado e continuidade. Que legal. Esse bloco termina com uma palhinha pra gente, porque tá muito bom, né? Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglie in sangue dinti a vene, assai. Tomando! Thiago Arancan para a TV Alpha Channel, que tá bom demais, né? Thiago, conversando aqui, voltando para o nosso bate-papo da viagem pela Itália, também uma viagem emocional que qual é o desejo que você quer despertar no público nesse show? Esse projeto é muito especial para mim, uma viagem pela Itália, como eu venho dizendo aqui ao longo do nosso programa, ele resgata a minha essência como família, como conceito musical, como estilo e também como legado. Eu me diplomei na Itália, morei ao longo de 15 anos fora do Brasil. Eu tenho um filho italiano com a minha ex-mulher, que é italiana. Que está com 11 aninhos. Tem 11 aninhos, o Diego. Então a Itália está muito viva dentro de mim, obviamente, até como característica de canto, de técnica, língua madre. Então eu vivo a Itália na minha essência, no meu estilo, na minha família. Na sua alma. Na nossa alma. A minha segunda esposa também é de família italiana. E esse projeto, ao qual eu tenho a felicidade de rodar o Brasil, inclusive até aproveito o seu programa para agradecer aos meus patrocinadores Bradesco Seguros, 4º ano comigo, desde o Fantasma da Ópera, em todas as turnês, me dá a possibilidade de levar a minha arte. E nesse projeto eu falo diretamente ao público, diferentemente da ópera, do musical, onde eu dou vida a um personagem, conto a história de alguém. Ali não, ali eu estou contando a minha vida, a minha trajetória. E eu optei por esse show ser um projeto voz e piano dentro dessa viagem pela Itália. Por quê? Porque eu posso intimamente chegar perto de você, parar o show no momento que eu quero, conversar com o público, explicar o porquê de cada música e fazer uma verdadeira viagem de tudo aquilo que a música e a origem italiana me traz e continua trazendo na minha formação musical. Eu vou desde canções como
o Poderoso Chefão, né? Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore lo viviamo io e te. Que são melodias, porque a música italiana ela tem isso. Talvez a pessoa não entenda o idioma, mas a melodia toca a pele. Toca. Ela sente aquela emoção. Aquele drama, aquela coisa visceral. Aí vai de uma música como essa para uma música mais agitada, que por incrível que pareça, a ligação da Itália e Brasil é muito forte. Minha Pequena Eva, que é uma música do axé, sim, é italiana. Prima o poi di follia scoppierà mezza umanità, mia piccola Eva, il nostro amore, l'ultima astronave. É uma música de Umberto Tozzi, dos anos 80. Então são canções que ninguém imagina. Eu coloco no meio do show e falo, mas é italiana essa música? Aí eu venho e faço o contrário também. A nossa música ela é muito rica e cabem também versões de música brasileira em italiano. Aquela música do Caetano Veloso, Tempo. O tempo. Tempo, 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 tempo. Eu fiz uma versão italiana. Vorrei esprimere un pensiero, se permette te lo dico, tempo, 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 aiutami a capire. Tempo, 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 tempo. A palavra é igual, tempo em italiano, tempo em português é igual. Então eu fiz uma versão também. Canto, obviamente, o contemporâneo Andrea Bocelli, Com te partirò, Volare, que são músicas que que linda. Bella Ciao, que é uma música que me acompanha também desde as festas italianas, quando eu fazia Cheropita, San Gennaro, que eu cantei muito em São Paulo, Funiculi Funicular. E aí o repertório ele é bacana, que ele vai do romântico para tarantela napolitana, vai para o drama. Então ele faz essa viagem propriamente musical. E eu tenho a felicidade de levá-la, já comecei essa turnê, estreiei em Belo Horizonte. Quando você estreou? 23 de maio foi a estreia, agora eu vou dia 19 de julho a Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, 24 de julho no Rio de Janeiro, no Blue Note, depois 30 de agosto vamos a Manaus, no Teatro Manauara, setembro, dia 11 de setembro, Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Mais uma vez, Teatro Bradesco, dia 11 de setembro. Depois, 8 de outubro, em Fortaleza, no Teatro Rio Mar. Depois, vou à Flórida ainda para definir as datas em Coral Gables, Orlando e Fort Lauderdale, com esse show também viajando. Esse ano. Depois, dia 8 de novembro, nossa! Recife. Gente, e depois, tem agenda na cabeça. 30 de novembro a gente acaba em Salvador. 30 de novembro. Então eu viajo aí algumas datas, então abrindo outras datas também. Mas depois, nas minhas redes sociais, que é @Arancan, meu Instagram, @Arancan, é possível encontrar a agenda. Meu YouTube oficial é Thiago Arancan, onde tem o vídeo das óperas, do musical, dos shows pelo Brasil e mundo afora. Então quem quiser acompanhar, me siga aí nas redes sociais, @Arancan no Instagram, YouTube Thiago Arancan e o Facebook Thiago Arancan também. Que bárbaro, gente, que maravilha. E Thiago, se você pudesse escolher uma canção para resumir a sua história com a Itália e a música, qual seria e por quê? É uma pergunta bem difícil, porque todas as músicas estão ali dentro do meu coração. Mas eu cantarolei aqui um pedacinho do Va Pensiero, que é aquela que me mostrou que é realmente a Itália para mim. E o Sole Mio é uma música universal, que eu acho que ganhou o mundo e transcendeu a Itália. Todo mundo ama, né? E eu cantava de menininho e aquilo, quando eu abria a boca, todo mundo ouvia, que é... Mannato sole, che bello in o sole mio, stai in fronte a te, o sole mio, stai in fronte a te, stai fronte a te. Que bárbaro, gente. Obrigado, que lindo. Mari.
Maravilhoso. Muito obrigado, feliz de estar com você aqui. Parabéns pelo programa, pelo Bom, convite. Tiago, nossa, e a minha felicidade é igual de tê-lo aqui comigo, né? Na Alpha Channel, para o programa Status. Muito, muito, muito prazer mesmo de ter você comigo. E eu acho que dá para terminar, né, esse programa com uma palhinha do Tiago. Fala mais um pouquinho só. No final do ano você já tem agenda? No final do ano eu sempre tenho o meu projeto, que é a Estação de Natal, que é um projeto que eu idealizei junto com o maestro João Carlos Martins. E eu convidei o Tefo Mion, que é o filho do Marcos Mion, para gravar uma canção. Olha. Quem tiver curiosidade, procura Estação de Natal, Tiago Nancan. E eu faço sempre principais festividades nas cidades. Inclusive aqui em Santana de Parnaíba, eu faço sempre a abertura oficial do Natal aqui no Coreto, faço com a Prefeitura de São Paulo e tantas outras inaugurações das árvores de Natal. Então é um projeto muito bonito também, quem quiser me contratar. Que é no Natal. Que é no Natal também. Que é no Natal esse que projeto. você vai fazer aqui em Santana. Eu faço sempre a abertura aqui, no comecinho de dezembro. Tá. E quem quiser me contratar, é nas minhas redes sociais, e o telefone é 11 91265 9021. A cabeça tem que lembrar, né? Hoje é tudo... Nossa, é muita coisa. É tudo ali, né? Pra você lembrar, muita data. Meu Deus, Mas olha. nas redes sociais me acha para também poder realizar. E assim, Mari, até aproveitar. Claro. Todo mundo acha que eu só estou no palco, no teatro. Não, eu faço os eventos particulares também, os casamentos, as cerimônias. Porque é bom, é gostoso estar no meio das pessoas. Então, muita gente nem... você nem faz mais. Não, essa troca de energia, né? Faço o evento corporativo, eu faço o evento social. Aniversário. Tudo. Olha que bacana saber isso. E você falar aqui no programa. É um prazer poder cantar para as pessoas. Eu gosto de cantar. Me perguntar, mas você canta porque gosta? Você deixou a ópera? Não, eu canto, é igual filho. A gente ama o filho igualmente de qualquer forma. É verdade. Um dia a gente sai com todos juntos, outro dia a gente tem que sair com outro, mas eu tô ali. Então, evento social, casamento. Inclusive agora eu tenho 2 grandes casamentos no Fazenda Boa Vista, aqui pertinho, onde eu faço com a minha orquestra. Agora? Agora eu tenho um coral e uma orquestra para casamentos e para esses eventos. Eu tenho também um projeto socioeducacional musical que chama A Arte de Encantar. É um projeto literário que vai para as escolas municipais com foco em música baseado na minha história. Um menino que saiu do centro de São Paulo e percorreu mais de 40 países levando a arte. Então chama coisa mais maravilhosa. A Arte de Encantar. É um projeto físico, uma plataforma digital com jogos interativos, com tudo relacionado propriamente à música, a minha história e a minha trajetória. E também o meu legado aí na Academia de Canto Tiago Nancan, onde eu leciono para os meus alunos e tento contribuir de alguma forma e influenciar de uma maneira positiva. Eu faço em casa mesmo, eu tenho um estúdio onde eu atendo os meus alunos. No Alphaville? No Alphaville mesmo. Olha isso. Quem quiser também entra na minha rede ali. Tá. Eu tenho alguns alunos e preparo. Eu tenho você prepara os alunos então também. Meus alunos Nossa, você faz bastante coisa, Tiago. O legado é importante, né? O legado é a continuidade. Eu acho que essa música aqui cabe porque a gente vive sempre nas nuvens, mas no bom sentido. Volare, voar, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, volare, con te. Com você, Mari. Obrigado. Obrigada, Tiago. Que lindo. Até a próxima.